Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Daiane do primeiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E hoje daremos continuidade à nossa aula de matemática. Ontem eu deixei uma tarefinha, vocês estão lembrados? E vocês realizaram a tarefa? Eu tenho certeza que sim. Então, eu quero que vocês abram o livro de matemática do Sistema SESI de Ensino, lá na página 45. Como é mesmo 45? O 4 e o 5, muito bem. E nós faremos a correção lá da atividade 2, a letrinha B. Prestem atenção. Vamos lá? Letra B. Veja esta outra sequência feita por Pedro. Olhem lá a sequência feita por Pedro. A primeira cartinha, o que nós temos? Um triângulo e um quadrado. E a próxima? Um quadrado e um triângulo. E depois? Dois retângulos, um deitadinho e dois em pé nas laterais. Então, qual será a próxima carta? Essa sequência está difícil. Ah, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram e descobriram. Muito bem, é o triângulo e o quadrado. E ele deu continuidade à sequência. O quadrado e o triângulo, dois retângulos em pé e um deitado. O triângulo e o quadrado e o triângulo. E qual é a próxima? Muito bem! Os retângulos, um deitadinho e dois em pé. E a próxima qual é? Isso! O triângulo e o quadrado. E para finalizar, nós já temos aí as cartinhas desenhadas, não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês conseguiram. E se vocês erraram algum desenho, é só apagar e corrigir, não tem problema, tá joia? E a letrinha C, vocês fizeram? Ah, eu tenho certeza que a professora ficou muito feliz com a sequência que vocês montaram e com a foto que vocês enviaram para as professoras. Parabéns, hein, criançada? E na aula de hoje, nós faremos um jogo. Eu ensinarei um jogo muito legal e muito divertido. O nome do jogo é Quem Tem Mais? E para esse jogo, nós iremos usar cartinhas numeradas, do 1 ao 30. Mas antes, eu farei a leitura das instruções para que vocês aprendam a jogar. Prestem atenção. Jogo Quem Tem Mais? Como jogar? Divida igualmente as cartas entre os jogadores. Cada jogador deve empilhar suas cartas e deixá-las viradas para baixo. Os jogadores devem contar até 3 e, rapidamente, retirar uma carta de sua pilha. Quem virar a carta maior fica com as duas. Ganha o jogo quem ficar com o maior número de cartas após 10 rodadas. Então, crianças, vocês prestaram atenção na leitura das instruções? Isso, nós vamos usar cartas numeradas do 1 ao 30 e nós temos que dividir as cartas entre os jogadores. E para o jogo de hoje, eu trouxe aqui 2 jogadores, Alice
e o Pedro. Vocês se lembram deles? Ah, eles já participaram de outros jogos aqui conosco, não foi mesmo? Então, eu dividirei as cartas. Eu tenho aqui 30 cartinhas. Então, eu vou dividir entre eles. Eu darei 15 cartinhas para cada um. Primeiro, eu vou dar para o Pedro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O que sobrou é para a Alice. Vou organizar aqui as cartas de Pedro. E vocês ouviram lá nas instruções o que eu li? Sim, que as cartas deverão ficar viradinhas para baixo. Eu vou contar até 3. E quando eu contar o número 3, virarei uma cartinha para cada jogador. Sim, e o número maior vai ganhar. Ele vai ficar com a carta do outro jogador. Então, vamos fazer a primeira rodada? Primeira partida? Vamos lá? Prontos, Alice e Pedro? Então, primeiro eu vou contar. 1, 2 e 3. Ah, vamos virar as cartas. Olha só, que número saiu para o Pedro? 25. E que número saiu para a Alice? O número 6. E para descobrirmos qual é o maior número e quem tem mais, eu vou usar aqui, vocês estão vendo aqui do meu lado, o quadro numérico. Onde está o número 6 da Alice? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 está aqui. E o número 25 do Pedro? Onde está o 25? Olha o 25, onde está? Qual é o maior número? O 25. Então, Pedro ficará com as 2 cartinhas. Ele ganhou a primeira rodada. Agora, vamos novamente para mais uma? Vou contar até 3 de novo. Me ajudem, contem daí, que eu conto daqui. Vamos lá. 1, 2 e 3. Olhem os números que saíram. Quantos pontos o Pedro fez aqui? Que número ele tirou? Número 1. O primeiro número lá do quadro numérico. E a Alice? O número 12. Então, qual é o maior número? Quem tem mais? Muito bem, a Alice. Então, quem ganhou essa rodada foi a Alice. O que acontece quando ganha mesmo? Muito bem, ela fica com as 2 cartinhas. Vamos jogar novamente? Vamos lá? E agora, quem será que vai tirar a carta com o maior número? Me ajudem a contar. Vamos lá? 1, 2 e 3. E agora, que número será que é esse? Número 20. Quem tirou o 20? O Pedro. E a Alice? Que número será que é este? Alguém sabe? Vocês são espertos demais. É o número 18. Vamos procurar esses números ali no quadro numérico? Vamos procurar o número 18 da Alice. Onde está o 18? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E depois, cadê o 20? Nós paramos no 18, 19 e 20. Quem será que tem mais? Ah, o número 20 é maior e o 18 é menor. Se o número 20 é maior, quem vai ganhar as cartinhas? O Pedro. Então, o Pedro ganhou 2 cartinhas. Muito bem, crianças. E agora, lá nas instruções, pede para jogar 10 rodadas. Mas nós não faremos isso, mas vocês em casa podem fazer. É só numerar as cartinhas e realizar as jogadas aí com um familiar. E hoje a gente vai terminar por aqui. Mas
eu vou contar quantos pontos o Pedro fez. Vocês me ajudam? 1, 2, 3, 4 pontos o Pedro fez. E a Alice? 1, 2 pontos. Então, quem está ganhando? O Pedro! Muito bem, crianças. E realizem o jogo em casa, vai ser muito divertido. E a nossa aula vai terminar por aqui. Um beijo, um abraço e continuem se cuidando. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Esta semana, estudando matemática, conhecemos um jogo novo, Trajeto ao 100. Realizamos algumas partidas, vocês jogaram aí na casa que eu já tô sabendo. Parabéns! E hoje vamos aí dar continuidade a algumas ideias que trazem o jogo, tá? Então, peguem o livro SESI Matemática e abram lá na página, deixa eu ver o meu livro aqui, 43. Tenho aqui na lousa também. E vamos lá iniciar a nossa aula. Atividade 7. Observe as cartas que cada criança tirou e anote o número da casa a qual cada uma deve ir. Então, cada criança aqui tirou uma cartinha e a gente vai ler e descobrir qual número ela avançou ou retrocedeu no jogo, tá? Mas aqui a gente só vai ver as cartinhas. Então, olha só, letra A. Mariana estava na casa 56, virou a carta mais 10 e foi para casa. Eu vou dar um tempinho, aí daqui a pouco eu já volto. Pensem bem em tudo que a gente já estudou aí sobre o mais 10. Já volto. E aí, fizeram? Pensaram no quadro numérico? E olha só. Então, Mariana estava lá na casa 56, bem aqui, ó. Aí, ela tirou mais 10. Lembrando lá que as colunas são de 10 em 10, se ela estava no 56, mais 10, qual casinha vocês marcaram aí? Muito bem, ela foi para a casinha 66. Marcaram? Então, vamos para a próxima, criança. O Raul estava na casa 82, virou a carta mais 10 e foi para a casinha. Então, façam aí, ele estava na 82, mais 10. Para que casinha ele vai? Eu já volto. E aí, contaram, chegaram na casinha que o Raul parou? Vamos olhar o nosso quadro numérico? Então, ele estava na casinha 82. Se ele estava aqui e tirou a cartinha mais 10, para qual casinha ele foi? Lembrando que aqui no quadro a coluna é de 10 em 10, então 82 mais 10, olha onde ele foi parar aqui. Então, 92 foi o número que vocês marcaram aí? Parabéns! E olha só, o Raul tá pertinho de ganhar lá o jogo. Que legal! Vamos para a próxima. Juliana estava na casa 22, virou a carta menos 10 e foi para casa. Então, ela estava na 22. Ela tirou menos 10, então ela vai retroceder, contando de 10 em 10, só que agora ao contrário. Marquem aí e eu já volto para a gente conferir. Marcaram? Contaram direitinho? Vamos de novo olhar o nosso quadro aqui? Então, ela estava na casinha 22. Ela tirou menos 10, então a gente vai voltar 10 casinhas para trás. Se a gente for contando de 10 em 10, a gente vai parar aqui, ó. E a Juliana, então, estava na casinha 12. Nossa, ela tá muito lá atrás.
Coitada dela, né? Mas ela ainda tem chance de ganhar o jogo. Vai lá que o Raul começa a tirar só menos. Esse jogo, ó, como eu disse, só acaba quando chega no 100. Então, vamos lá? Letra D. Bruno estava na casa 15. Virou a carta menos 10 e foi para casa. Vou dar mais um tempinho. Pensem aí, contem certinho e eu já volto. E aí, contaram, já marcaram, fizeram direitinho? Então vamos conferir aqui no quadro. Ele estava na casinha 15. Aí ele tirou menos 10. Então a gente sabe que aqui, de 10 em 10, a gente vai voltar aqui, ó, a coluna. E ele parou lá na casinha de número 5. Coitado do Bruno, mas ele ainda pode ganhar o jogo, né? Então, vocês marcaram tudo? Agora a gente já sabe a jogada de todos eles, onde eles pararam até agora, onde eles estão no jogo, né? E agora, o que a gente tem para fazer? Eu vou deixar uma tarefa para vocês, mas eu vou dar uma explicada antes. Olha só, número 8. Pinte no tabuleiro os números que você encontra ao contar de 10 em 10. Você pode começar a contagem a partir de qualquer número da primeira linha. Então, a tarefa é só essa atividade 8, só do quadro. Não respondam mais nada aí no livro, tá? Só o quadro. Vocês vão pintar o que pede aqui. Então, ó, vocês vão pintar no tabuleiro os números de 10 e 10. Vocês vão pegar essa primeira linha aqui e escolher um número, tá? Qualquer número. Vocês escolhem e vão pintando. Pinta esse primeiro número que você escolheu, conta mais 10, pinta ele e vai até a última linha do quadro. Eu tive uma ideia aqui e eu vou fazer com vocês. Então, eu vou escolher aqui o número 4. Pinto ele. E agora? Mais 10. Eu posso contar de 1 em 1? Posso. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinto outro número. E agora? Vou contar de novo para ter certeza, né? Então, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pintei mais um. Ah, mas vai mais, professora? Vai mais. Vou pintar mais 10. Olha só. Tô aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinto esse número também. E agora? Vou pintando mais 10. Mas dá para contar de 10 em 10? Então, olha só. Se eu tô aqui, agora eu sei que mais 10 eu vou pintar aqui. Lembre de pintar tudo direitinho para não ficar borrado o seu livro, né? Aí eu vou pintar mais 10. Pinto aqui. Ai, mas será que eu tô contando direitinho e é só fazer assim? Confere de novo. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tô certinha nas minhas pinturas aqui de 10 em 10. Então, 64 mais 10, 74. Mais 10, 84. Mais 10, 94. E eu pintei toda aqui de 10 em 10, toda uma coluna, como tá pedindo ali, né? Então, o que vocês vão fazer? Vão escolher outro número dessa primeira linha aqui. Não vale o número 4, porque esse eu já fiz. Vocês podem até fazer aí, mas daí vocês têm que escolher um outro número para vocês fazerem o de vocês. Então, façam essa tarefa, só essa parte aí do quadro na atividade 8. Encerro a nossa aula aqui. Um super beijo para vocês. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lili Freitas, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Sou professora do 3º ano e eu estou aqui para continuarmos as nossas atividades de matemática. Mas antes, vamos relembrar o que fizemos nas aulas anteriores? Vamos lá? Então, nós estamos trabalhando com o livro SESI,
não é mesmo? O que? Tabela, e eu deixei para vocês uma tarefa no caderno. O que era mesmo, crianças? Isso mesmo, realizar uma pesquisa e depois colocar essas informações em uma tabela. Muito bem. E aí, fizeram? Quantas pessoas vocês colocaram nessa pesquisa? Quantas pessoas vocês chamaram para realizar esta atividade e depois colocar as informações na tabela? Eu trouxe aqui a minha pesquisa para mostrar para vocês. Mas antes, vamos lembrar qual foi a tabela? Então, esta tabela foi com o título de brinquedo preferido. Quais eram os brinquedos? Peteca, peão, bolinha de gude, 5 Marias e ioiô. Eu e os meus irmãos brincávamos muito com esses brinquedos, então eu chamei os meus irmãos e os meus filhos para realizar essas atividades e também outras pessoas da minha família. Olhem só quantos votos o brinquedo da peteca teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. E aí, quantos votos teve o seu brinquedo aí em casa, na sua tabela da peteca? Quantos votos? Agora vamos ver o peão? O peão teve, na minha tabela, teve 1, 2, 3, 4 votos. E na sua tabela, quantos votos teve esse brinquedo? Vamos ver a bolinha de gude? Na minha tabela teve 1, 2, 3, 4, 5 votos. E na sua tabela, quantos votos? Eu gostava muito de brincar de bolinha de gude. 5 Marias. 2 votos apenas. Sabe por quê? Porque esse jogo era muito difícil, quase ninguém conseguia ganhar. E o ioiô? Vamos ver na minha tabela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. E na sua tabela, quantos votos teve esse brinquedo? E agora, terminou? Não, crianças. Eu trouxe para vocês algumas perguntinhas para respondermos e encontrar as respostas na tabela. Só que essas perguntinhas vocês vão fazer de acordo com a sua tabela aí em casa. Combinado? Então, peguem lápis, borracha, pulem uma linha e vamos fazer as perguntinhas. Olhem lá. Escrevam lá questões. Número 1. Primeira pergunta. Qual brinquedo foi o mais votado? Pulem 2 linhas, porque depois você vai ter que responder essa pergunta. E vamos para a segunda pergunta. Número 2. Qual brinquedo foi o menos votado? Pulem também 2 linhas, porque vocês terão que responder esta questão. E coloquem número 3. Quantas pessoas ao todo participaram da pesquisa? Como eu vou responder essas perguntas, professora? Quando nós fazemos atividade de tabela, porque essas tabelas elas podem ser realizadas não só em matemática, mas em muitas outras áreas do conhecimento, como já vimos. Nós podemos fazer em língua portuguesa, ciências, enfim, em muitas áreas do conhecimento. As respostas estão na tabela. Eu tenho que olhar na tabela para poder responder essas perguntinhas. Então, eu vou colocar aqui as minhas respostas, certo? Vou colocar aqui as minhas respostas. Depois, vocês vão colocar aí na casa de vocês a resposta de acordo com a sua tabela.
Combinado? Então, olhem lá. De acordo com a minha tabela, qual brinquedo foi o mais votado? Qual será? Vocês se lembram? O mais votado foi o ioiô, de acordo com a minha tabela. Número 2. Qual brinquedo foi menos votado? Lembra que eu falei que essa brincadeira era a mais difícil de todas? Por isso que as crianças não gostavam de brincar muito? Qual mesmo? De acordo com a minha tabela, o menos votado foi as 5 Marias, a brincadeira das 5 Marias. E a número 3. Quantas pessoas ao todo participaram da pesquisa? Ai, professora, mas eu não lembro quantas pessoas eu chamei para participar da pesquisa. Eu não falei que a resposta está na tabela? Façam a contagem de todos os votos. A contagem de todos os votos vai representar a quantidade de pessoas que você chamou para a realização dessa pesquisa e colocando na tabela. De acordo com a minha tabela, olhem quantas pessoas participaram. Participaram 24 pessoas. E da sua tabela, quantas pessoas participaram? Qual brinquedo foi o menos votado? E qual brinquedo foi mais votado? Não esqueçam de responder cada item, prestando atenção nas informações da tabela. Combinado, crianças? E a nossa aula vai ficar por aqui. Não esqueçam de enviar a foto da atividade para a sua professora, certo? Não deixem a rotina escolar atrasada, porque vençam a preguiça. Às vezes dá uma preguicinha, né, crianças? Eu entendo, mas olha, vamos vencer juntos tudo isso. Um grande beijo e um forte abraço, crianças. Até mais! Bom dia, galerinha do 4º ano! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sou a professora Natália, trabalho no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Estamos trabalhando matemática nessa semana. Peguem o livro de vocês do SESI, de matemática, e abram lá na página 168. Estamos trabalhando a unidade 7, figuras tridimensionais e planificações. Lembrando que tridimensional vem de 3 dimensões, altura, largura e comprimento. E planificação são as figuras tridimensionais planas, desmontadas, né? Ou as caixas desmontadas, como essas que eu mostrei. E aí, né, estamos trabalhando as figuras tridimensionais, os sólidos geométricos, falamos sobre as caixas. E aí, começamos a falar sobre a atividade 8 da página 168. Contorne as planificações que servem para montar uma pirâmide de base quadrada. Depois, destaque do encarte 5 as planificações das figuras, monte-as e analise se você fez a escolha correta. O recorte, a montagem, né, a colagem é depois que fizermos a atividade, tá? Então, essa atividade aqui. Mas, na aula anterior, a professora pediu para que vocês adiantassem o recorte, né? Já como eu fiz, né? Recortei. E aí, só marcassem, né, as laterais, as partes que eram para dobrar, né? Para que nessa atividade ficasse mais fácil para vocês fazerem depois a verificação. Bom, nós vamos ter que identificar qual dessas planificações faz parte da planificação da pirâmide de base quadrada. Bom, então vamos para as dicas, né? O que é pirâmide? Pirâmide, ela tem uma base ou duas? Olha só, 2 bases são os prismas. Então, não, ela tem quantas? Uma base só uma, né? Não fica em pé dos 2 lados. Então, essa é a primeira dica. Vamos ver quantas pirâmides temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pirâmides, certo? Até porque elas têm faces triangulares. Aí, vamos para outra dica.
elas têm faces triangulares. Eu acabei de falar a segunda dica. E a terceira dica é base quadrada. Então, nós vamos identificar qual tem o quadrado. A primeira tem, mas são duas bases. Então, vamos descartar essa atividade, essa primeira aqui. Então, não é essa. Essa segunda aqui, ela tem uma base só, como a pirâmide. As suas laterais são formadas por triângulos. Então, ok, essa está dentro. Vamos continuar analisando ela. Essa daqui é uma pirâmide, porém, olha só a base dela. É um pentágono. Então, também não vai entrar na nossa aqui análise. Essa aqui também é uma pirâmide, porém também não é a base quadrada. Então, também vamos descartar. Observem esse daqui. Tem triângulos, ó, 1, 2, 3, 4, e tem uma base quadrada. Vamos ver. E esse daqui? É um hexágono a sua base, é uma pirâmide, mas hexagonal, então também descartamos. E esse aqui tem duas bases, né, um prisma, então descartamos. Ficou duas para a gente analisar, esta e esta. Quando vocês pensaram, vocês conseguiram também chegar nessa conclusão? Olha só, então nós podemos escolher essas duas, mas a gente vai fazer a verificação quando montarmos essas duas planificações. Então a professora trouxe elas aqui. Essa daqui, que é a de cima, certo? Essa daqui. A hora que a gente monta, lembra que eu falei para vocês deixarem dobradinho já? Porque fica mais fácil, né? Ó, exatamente uma pirâmide de base quadrada, quadrangular. Então, ok, acertamos. E a segunda, que é essa de baixo, é essa daqui. A gente falou, essa daqui é diferente pra gente, não é? Observem só, tem triângulos, né, como uma pirâmide tem. A base é quadrada, como a pirâmide de base quadrada deve ser. Vamos montá-la para ver se ela se transforma numa pirâmide de base quadrangular. Sim, observem, olha só, deu certinho a base quadrangular. Então, nós acertamos, essas duas aqui estão corretas. Porém, não existem só essas duas planificações para a mesma figura tridimensional. A pirâmide de base quadrada, ela pode ser assim planificada. Olha que jeito legal. Olha só essa forma que a gente viu agora. Essa forma que também nós fizemos. E essa daqui. São essas 4 maneiras que podemos planificar a mesma figura tridimensional. Lembram que as figuras elas podem ter várias planificações, né? A gente fez até o teste com a caixa de creme dental, lembram? Várias planificações. Bom, agora nós vamos lá para a atividade 9, que fica lá na mesma página, 168. Olhem lá, você sabia que os pontos das faces opostas de um dado sempre somam 7? Vocês sabiam? Complete os pontos da planificação a seguir considerando essa regra. Então, observem que o dado ele é um cubo, certo? Suas faces são quadradas, ok? E o que é o oposto? Ou seja, o contrário. Então, essa face daqui é oposta dessa daqui, certo? Esta face daqui é oposta dessa que está aqui atrás. E essa daqui é oposta dessa que está aqui atrás. Então, se a gente for fazendo a soma, ela tem que dar 7, essas duas faces, tá? Opostas. Observem esse dado aqui. Olha só. Se aqui em cima ele tem 6, quanto que tem que somar mesmo? 7, isso mesmo. Então, se tem 6 em cima, o oposto dele é o de baixo, concordam? Então, 6 para 7 fica 1. Então, teria que ser o 6 em cima e o número 1 embaixo. Observem essa face aqui, ó, tem 5. A face oposta teria que ser 5 para 7, 5, 6, 7, 2. Então, lá do outro lado tem que ser o 2. E aqui, ó, é o 4, certo? E aí, 4, 5, 6, 7. Para dar 7, o outro lado tem que estar 3. Vocês lembram quando a gente brincou do quadrado mágico? Que todos os lados, lá, coluna, linha, diagonal, tinha que dar o mesmo resultado?
E não podia repetir os números, os algarismos, lembram? Então, o do quadrado é parecido, né? Ele tem que dar a soma 7, só que as faces opostas, né? E não pode repetir. Então, olha só, o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6 em cima, né? Que vai dar total de 7 quando dá as faces opostas. Então, agora nós vamos ter que fazer essa atividade 9, né, que é identificar onde vai ficar a quantidade, como a professora mostrou naquele dado lá. Olha só, se aqui é o 6, nós vamos fazer o oposto, certo? Ó, o oposto de 6, né, se a gente dobrar, lembra que tem a tampa e o fundo, certo? Como aqui, né, o tampa e o fundo. Se aqui tá o 6... aqui vai ser o 1, porque tem que dar 7, como a professora explicou aquela hora. Aqui, vamos ver quanto vai dar. 5, porque o oposto de 2, olha só, e vai dar 7. Se eu fizer dobrar, montar essa figura tridimensional, esse sólido, né, que é o dado, ele vai ser o oposto desse. E essa daqui é o oposto do 4, que é esse aqui, ó. Vou mostrar agora para vocês. Que é o 4. Tá? Então, ó, este é o oposto desse, o 2 é o oposto do 5 e o 3 é o oposto do 4. E aí a nossa aula se encerra aqui, porque na próxima aula teremos mais atividades. Façam o teste aí, respondam no livro, espero vocês amanhã. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau! Oiê, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E para a aula de hoje, estão absurdamente animados? Eu tô achando que sim, hein? Bom, na aula de hoje nós conversaremos e trabalharemos sobre números e operações. Isso mesmo, tudo isso que vocês têm contato desde o início da vida escolar de vocês e que já informo que terão contato ao longo da vida inteira. Pois bem, a Pro tem algumas situações, problemas, alguns desafios que nós faremos juntos, já que nós somos amigos e a Pro não vai largar vocês na mão. Vamos lá então? Primeiro, diz assim, ó, 4 amigos anotaram num quadro os pontos ganhos num jogo. Observem a pontuação de cada um deles. O André fez 2.760, o Paulo 2.801. Já o Caio fez 2.699 e o Bento fez 2.587. Olha a perguntinha agora. Qual menino fez mais pontos? Observem ali a pontuação de cada um, eu acredito que vocês já vão identificar bem rapidão. Mas quem ainda está em dúvida, olha aqui com a Pro. Vamos organizar esses números numa reta numérica crescente, do menor até o maior. Vamos lá. Começa lá com a pontuação do Bento, que fez 2.587. Logo em seguida veio a pontuação do Caio, com 2.699. Depois dele veio a do André, com 2.760. E por fim, a do Paulo, com 2.801. Sendo assim, nós já encontramos a resposta. O menino que fez mais pontos foi o Paulo. Super tranquilo, né, pessoal? Vamos para o próximo. A professora de João pediu para ele decompor um número e ele fez da seguinte forma. Observem que o João usou multiplicação e adição e fez assim: 4 vezes 1.000 mais 3 vezes 10 mais 5 vezes 1. E a perguntinha é: qual foi o número pedido? Observem ali, só com cálculo mental você já consegue identificar? Se você não conseguiu, não tem problema nenhum, porque a Pro vai fazer junto com você. Olhem aqui, ó. Então vamos começar ali. 4 vezes 1.000 totaliza 4.000. 3 vezes 10 dá 30. E 5 vezes 1 dá 5. Devemos registrar os sinais ali, os sinais de adição. Agora vamos continuar. 4.000 mais 30 dá 4.030 mais 5. Finaliza lá, 4.030 mais 5 dá 4.035. Assim, nós chegamos à resposta. Numa adição, as parcelas são 45.099, 742 e 88. Qual é o valor da soma?
Antes da Pro organizar aqui com vocês, eu quero falar uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos lá na escola. Na matemática, é muito importante conhecer os números, os sinais, mas um dos segredos principais da matemática é a organização. Então, na hora que você for armar a sua continha, é importante que os números estejam muito bem escritos e que cada um esteja na sua casinha. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Agora vamos aqui, ó. Observem lá com a Pro. Coloquei a primeira parcela de 45.099, logo abaixo a segunda parcela de 742, em seguida a terceira parcela de 88. A Pro colocou então o traço que representa o igual e o sinal de mais ali para representar a adição. Agora vamos junto com a Pro. 9 mais 2 dá 11, 11 mais 2 dá 19, então fica o 9 e sobe 1 lá na casinha da dezena. 9 mais 1 dá 10, 10 mais 4 dá 14 e 14 mais 8 deu 22. Fica o 2 e sobe o 2 lá na casinha da centena. 2 mais 0 segue sendo 2 e 2 mais 7 dá 9. Como é o 9 sozinho, ele só fica ali. Como não há nenhum número para eu somar, eu só vou descer o 5 e o 4, totalizando assim o valor da soma, ou o total de 45.929. Super tranquilo, né? Vamos para a próxima. Um fazendeiro tinha 285 bois, comprou mais 176 bois e depois vendeu 85 deles. Quantos bois esse fazendeiro tem agora? Bom, antes da Pro resolver esse com vocês, prestem atenção numa coisa. Sempre que vocês cruzarem com uma situação, um problema por aí, observem palavras-chave. No caso dessa situação, um problema aqui, há duas palavras-chave. A primeira é comprou, que sinaliza que nós deveremos fazer uma adição desses dois valores, né, das duas quantidades de boi que ele comprou. E em seguida, a palavra-chave é vendeu, que significa que esse total diminuiu. Então, nós já deduzimos que é necessário que façamos uma subtração. Então, nós faremos duas contas. Observem aqui com a Pro. Primeiro, eu farei a adição da primeira parcela de 285 com a segunda parcela de 176. Traço de igual, sinal de adição e vamos para a conta. 5 mais 6 dá 11, fica 1, sobe 1. 8 mais 1 dá 9, 9 mais 7 dá 16, fica o 6 e sobe o 1. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Aqui nós descobrimos o total de bois na compra dele. Mas, não contente, ele realizou uma venda. Então, nós vamos pegar a soma e vamos subtrair o total que ele vendeu. Então, ficará lá 461 menos 85. Observem lá que o número 1 é menor do que o número 5, então não dá para a professora subtrair. Há necessidade de eu ir para a casinha do lado, como as crianças dizem lá da escola, fazer um empréstimo. Então o número 6 será cortado, o que era 6 vira 5 e o que era 1 se torna 11. Agora sim, 11 menos 5 sobra 6. Mesma coisa aconteceu lá, o número 5 é menor do que o 8, vou correr lá para o meu vizinho outra vez. Corto o número 4, que vira 3, e o que era 5 se transforma agora em 15. Aí sim eu vou fazer a subtração de 15 menos 8, que totaliza 7. E depois eu registro o número 3 ali embaixo. Agora eu posso responder as perguntas, que esse fazendeiro tem 376 bois. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para o próximo. Quais são os termos da multiplicação? Puxa na memória aí, hein? Vamos lá. Minuendo, subtraindo e produto, multiplicando, multiplicador e produto, adição, subtração e produto. Ó, liga o som ali, a multiplicação. Boa, é isso mesmo, é a segunda opção. Multiplicando, multiplicador e produto. Próximo lá. Pensei em um número, multipliquei por 4 e deu 36. Que número pensei? Então, puxa na memória rapidão a tabuada do 4. Qual é o número? Isso mesmo, é o número 9. Na tabuada, 4 vezes 9 é igual a 36. Mais um. Veja, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 é o mesmo que... Olha o dedo da Pro, quantos dedos a Pro levantou? Olha as opções. 3 vezes 3, 5 vezes 3 ou 5 vezes 2. Ó a dica aqui, hein?
Óbvio que é a segunda opção, 5 vezes 3. Nós encerramos mais uma aula por aqui, espero que vocês tenham gostado, que tenham colocado a cabeça para funcionar e que tenham aprendido novas coisas. Fiquem com Deus e um beijo! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.